Olá, então, a todos e todas. A aula de hoje vai ser sobre injustiças epistêmicas. Essa é uma área da filosofia que envolve a epistemologia e a ética ao mesmo tempo. A questão que a gente vai abordar é a seguinte: de que maneira, desigualdades sociais podem afetar injustamente a nossa capacidade como conhecedores? A Miranda Fricker é uma filósofa inglesa e que atualmente dá aula em Nova York. Ela tem um livro cujo título, é Epistemic Injustice, como vocês podem ver aqui na figura, e é esse, título que deu nome a essa área de debate que hoje é bastante efervescente na filosofia. Depois que ela publicou esse livro, muitos filósofos e filósofos passaram então a se dedicar a esse assunto. Já tem atualmente uma vasta bibliografia sobre o tema. A ideia da aula de hoje é a gente explorar um pouco as principais ideias que estão nesse livro da Miranda Fricker. Então, eu vou me pautar no livro e também na resenha da professora Tânia Kuhnen, que eu passei para vocês. Ok? Bom, como eu disse, a gente está interessado em investigar, em saber como que as desigualdades sociais elas afetam, a nossa capacidade como conhecedores. Tem um sentido que é bastante trivial, que a desigualdade vai afetar de um modo bem visível e até imediata o acesso, que as pessoas têm a bens em geral, como a saúde e a educação. Claramente, as populações mais vulneráveis têm um acesso desigual, a esses bens. Só que esse é um problema geral, da justiça distributiva. Segundo a Miranda, isso não tem nada de intrinsecamente epistêmico. E ela está interessada, o alvo dela é o que ela chama de justiças que são, ou injustiças, que são genuinamente epistêmicas. Que não diz respeito só a ter acesso ou não à educação, mas um tipo de injustiça que vai causar um prejuízo na capacidade da pessoa enquanto alguém, que quer conhecer e que quer contribuir, para a comunidade como um todo. Então, ela vai identificar nesse estudo que ela fez dois tipos de injustiça. Ela vai chamar, então, a injustiça testemunhal e a injustiça hermenêutica. Então, a gente vai examiná-las com cuidado, com vagar, mas só para antecipar, o que é a injustiça testemunhal. Ela vai ocorrer quando um preconceito, faz com que um ouvinte dê um nível de credibilidade, que é deflacionado, ao testemunho de um falante. Então, ele não considera muito aquele testemunho daquele falante em função do modo como um preconceito o faz, avaliar a credibilidade daquela pessoa. Bom, e a injustiça hermenêutica? Ela ocorre num estágio até anterior, que é em função de uma lacuna que ocorre nos recursos, interpretativos, coloca uma pessoa numa certa situação de desvantagem. Os recursos linguísticos que uma comunidade tem, às vezes favorecem para descrever a experiência de pessoas de um determinado grupo, mas desfavorecem para descrever, as experiências de pessoas de um outro grupo. Então, quando isso ocorre, a gente vai ter também, então, um tipo de injustiça que ela chama de hermenêutica. Hermenêutica aqui pode ser entendida em termos de interpretação. Bom, a gente vai ver com cuidado agora, cada uma delas. Então, antes de entrar na injustiça testemunhal e depois na hermenêutica, a gente precisa falar um pouquinho sobre poder. A própria Miranda começa o livro dela falando sobre isso. São noções bem gerais, bem iniciais, só para a gente poder entender qual que é o tipo de poder que estará presente tanto na injustiça testemunhal quanto na injustiça hermenêutica. Para a gente poder falar de poder social, é importante a gente fazer agora no início algumas distinções. A primeira delas é entre poder agencial e poder estrutural. Então, vou falar um pouquinho dessa distinção. O poder, genericamente,
ele é uma capacidade, né, de influenciar os acontecimentos no mundo social. Esse poder pode estar encarnado num agente específico, ou ele pode estar difuso, né, em uma série de estruturas e instituições sociais. Então, por isso tem essa diferença entre, né, um poder agencial e um poder, né, que a gente chamaria de estrutural. No primeiro caso, né, a gente tem agentes específicos, em virtude, né, dos papéis sociais, né, aos quais eles são investidos, têm o poder de influenciar a vida de uma pessoa. Então, um exemplo trivial, um guarda de trânsito, ele influencia onde os motoristas, por exemplo, podem estacionar o carro, já que ele tem o poder e a autoridade de aplicar multas. Esse é um poder que a gente chama que ele é exercido, ele pode ser exercido ativamente, né, quando o guarda de trânsito está dando a multa, aplicando uma multa a alguém, mas ele também, né, esse poder de agente, ele também pode ser exercido, né, passivamente. Isso ocorre quando a mera presença do guarda de trânsito, por exemplo, ou até a possibilidade da sua presença, ele nem precisa estar ali, só do motorista pensar que o guarda poderia estar ali, isso já faz, né, com que o comportamento do motorista, né, seja modulado, né, por esse poder que o guarda de trânsito possui. Então é como se nos lugares, né, proibidos para estacionar tivesse uma espécie até de campo de força, né, obstruindo a vontade do motorista, né, de aproveitar um lugar vazio, né, para colocar o seu próprio carro. Só que o poder de influenciar a vida das pessoas, né, pode ser também de uma maneira mais difusa, né. Isso acontece quando a gente fala, então, daquilo que a gente então vai chamar, né, de poder estrutural. Vamos supor, por exemplo, um país onde a votação não é obrigatória. Então, as pessoas, enfim, decidem se vão ou não votar. Só que o sistema de votação, de eleição nesse país, nesse lugar, ele é estruturado de uma maneira que dificulta, por exemplo, que membros de um determinado grupo consigam, né, votar. E aí, por várias razões, algumas materiais, por exemplo, porque os locais de votação são distantes das localidades onde normalmente esse grupo de pessoas, né, mora. Então, eles teriam que fazer uma grande locomoção para poder votar. Ou também porque circula, e aí por razões mais simbólicas, não tanto por razões materiais, mas porque circula, por exemplo, no imaginário da população como um todo, indivíduos daquele grupo são pessoas, enfim, que não são muito interessadas na política, e os indivíduos daquele próprio grupo acabam encarnando também esse imaginário, e isso acaba afetando, então, a disposição deles de votar. Então, nesse caso, você não tem um agente específico que está exercendo, né, a influência sobre as pessoas desse grupo, mas o sistema social como um todo está arranjado de uma maneira que influi sobre o comportamento dos indivíduos desse grupo. Então, o poder, nesse caso, ele está agindo de uma maneira difusa e estrutural, né? Então, a gente diz que o exercício aqui do poder ele é estrutural e ele está difundido, né, numa série de estruturas e instituições. E é claro que às vezes a distinção entre uma coisa e outra não é tão rígida assim. E é claro também que o próprio poder agencial, né, o poder de agente, como está aí no slide, ele depende, né, em grande medida do poder estrutural, né? Para que um guarda de trânsito tenha o poder que ele tem, uma série de ações coordenadas, né, entre diferentes indivíduos e instituições precisam estar em curso, estar operando, né? Como um exemplo, para que as empresas a empresa, por exemplo, como o SPC e o Serasa, eles tenham, né, o poder de influenciar a vida financeira das pessoas, né, determinando quem pode ou não receber crédito, é preciso que as outras empresas, como bancos e lojas, consultem, né, os bancos de dados, tanto do SPC quanto da Serasa, né? Se eles não fizessem isso, o poder, né, do SPC e da Serasa seria muito pequeno, em termos de influir sobre a vida financeira das pessoas. Então, tem uma coordenação social aí entre várias instituições, aqui no caso econômicas, que acaba, né, conferindo, né, um certo poder sobre, né, a vida financeira das pessoas a essas duas empresas, né, o SPC e a Serasa. Bom, de um modo muito semelhante, se a gente pensa na formação universitária, né,
se ela não gozasse, vamos imaginar, de nenhum prestígio social, a gente está num, sei lá, num contexto onde o próprio conhecimento é visto como algo ruim, né? A posse do conhecimento é mal vista, né? E vamos supor também que o mercado, enfim, de trabalho também não desse nenhum valor, fosse absolutamente indiferente à formação universitária. Então, numa situação como essa, né, o poder da instituição e o poder dos professores, por exemplo, de avaliar se os alunos estão, enfim, aprendendo ou não, seria absolutamente quase nulo ou bastante diminuído, né? Mas o que que isso mostra? Que tem toda uma coordenação por trás, né? E que envolve não só a instituição universitária, mas vários outros setores da nossa sociedade, que permite, né, com que, por exemplo, os professores tenham, né, o papel de avaliar, né, como que os alunos estão progredindo nos seus estudos. Na ausência de toda essa coordenação, esses poderes, né, eles não existiriam. Então, é claro que o poder de agente está, né, investido numa pessoa em particular, ele depende, sim, de poder estrutural e de coordenações, né, que há entre várias instituições. A partir disso, a gente pode apresentar, então, uma definição mais geral do que é o poder ou poder social, né? A Miranda vai apresentar essa definição. Ela vai dizer: poder social, né, uma capacidade socialmente situada para controlar as ações dos outros, onde essa capacidade pode ser exercida, como a gente viu, né, ativa ou passivamente. O guarda de trânsito pode estar multando, ou a mera possibilidade dele, no caso passivo, por determinados agentes sociais, ou, alternativamente, pode operar, né, puramente de modo estrutural, como um exemplo também que a gente discutiu. O poder social também ele não precisa ser visto como algo negativo, esse é um ponto importante. O guarda de trânsito, ele, é claro que ele pode eventualmente abusar, né, ter um abuso de autoridade, e é de se esperar então também que haja mecanismos que evitem, ou pelo menos desestimulem, né, que isso ocorra. Mas o sistema, né, pensado como um todo, que dá sustentação, né, ao poder de agente, né, do guarda em específico, ele é fruto da coordenação social. E o que se espera nesse caso específico é que obtivemos, né, um certo tipo de coordenação social que resolve, né, o problema de como usar o espaço comum, de uma maneira mais adequada do que simplesmente não tivesse coordenação nenhuma e as pessoas, enfim, os motoristas, enfim, pudessem agir como eles quisessem, né? Às vezes estacionando em fila dupla, mantendo o veículo, por exemplo, numa mesma vaga, em uma área comercial, por dias seguidos, não dificultando as outras pessoas, enfim, de aproveitar aquela área comercial. Então, claro que é uma maneira, né, de organizarmos a nós mesmos para resolver determinadas tarefas e conferir, né, a determinados tipos de agentes a capacidade e o poder, né, de exercer um controle sobre outras pessoas. Então, nesse sentido, não é essencialmente ruim, né? Às vezes a gente associa poder sempre a algo negativo, mas nesse caso em específico, funcionando bem, funcionando como se espera, é simplesmente, né, concessões que são feitas, coordenações que são arranjadas para resolver problemas sociais que são comuns e que vão afetar, né, várias pessoas. Só estou dizendo isso que na definição de poder social não está presente o elemento de que é algo negativo. É só isso que está sendo acentuado aqui. É claro que, e é isso que a Miranda vai explorar logo à frente, em algumas situações, o poder social de um certo tipo, ele pode ser, sim, negativo, mas na sua essência, ele não precisa ser. Então, próximo passo, ela vai definir, então, o que é poder identitário, né? Coordenações que a gente mencionou até agora, elas são de um tipo prático, né? Elas envolvem ações do agente no seu entorno social, no seu mundo social, mas tem coordenações que operam no que a gente poderia chamar de um mundo imaginativo ou simbólico. E aí, nesse caso, o modo como o poder social nele vai influir, né, vai afetar a vida de outras pessoas, vai depender de concepções, né, que são bastante vivas no imaginário social e coletivo e que governa, né, as expectativas, por exemplo, do que é ser um homem,
do que é ser uma mulher, do que é ser idoso, jovem, hétero e assim por diante. Aí quando isso ocorrer, ou seja, quando o poder social, que vai afetar a vida das outras pessoas, depende desse imaginário, né, sobre o que é, né, ser diferentes tipos de identidades, né, sociais, a gente vai chamar então esse tipo de poder social de poder identitário. E aí a Miranda Frick oferece essa definição, né? Pode haver operações, né, de poder que dependem de agentes possuírem concepções de identidade social compartilhadas, concepções vivas na imaginação social coletiva que governam, por exemplo, o que é ou significa, né, como eu já disse, ser homem, ser mulher, o que é ou significa ser gay ou hétero, jovem ou velho, e assim por diante. Então, esse é um ponto importante, porque logo em seguida ela vai usar isso para começar a pensar o caso da injustiça testemunhal. Então, um exercício de poder, né, identitário, de gênero, como ela vai qualificar, nesse caso, do talentoso Mr. Ripley, ele vai ser ativo. Lembra que a gente tem a distinção entre o exercício ativo e passivo? Mas então o exercício de um poder identitário ele vai ser ativo quando, por exemplo, um homem se vale da sua identidade enquanto homem para poder influenciar e controlar, por exemplo, a ação de uma mulher. Então ele explora, digamos assim, um imaginário compartilhado numa sociedade, por exemplo, sexista, para controlar o comportamento de uma mulher. Isso é o que acontece, por exemplo, nesse romance, né, que se transformou também num filme, que eu acabei recomendando para vocês. Então, nós temos lá, numa determinada cena, o Greenleaf, que é o pai do Ripley, e ele está, enfim, discutindo sobre quem possivelmente matou o Ripley, e a Marge, que era, né, a noiva do Ripley, e conhecia muito bem, claro, ele, e o amigo do Ripley, que é o Dick, ela tem suspeitas, e ela estava presente, próxima dos dois, ela tinha suspeitas de que o Dick talvez pudesse ter matado o Ripley. Só que o Greenleaf, ele tinha alguma simpatia pelo Dick, e ele simplesmente desconsidera completamente a suspeita que a Marge levanta. Quando ela manifesta a sua suspeita para ele, ele simplesmente silencia ela, dizendo: Olha, né, a frase que está citada aí, Marge, à intuição feminina e aos fatos. Uma frase como essa, ele está insinuando, né, que ela não está em condições de dar palpite sobre um assunto investigativo e simplesmente rejeita a suspeita que ela levantou. Então, nessa situação, ele está se valendo, né, de um estereótipo com respeito, por exemplo, às mulheres, são mais intuitivas, em contraposição, por exemplo, aos homens, que seriam mais racionais. Então, a suspeita dela não vai valer nesse caso, não deveria ser escutada. Então, a Marge ela é prejudicada na sua capacidade de conhecedora, no sentido em que ela não vai ser escutada. Claro que o poder identitário ele também não precisa, como nesse caso aqui, claramente operar apenas ativamente, né? Ele está encarnado aqui na pessoa do Greenleaf, que tem esse estereótipo, e com base nele, né, rejeita o testemunho da Marge. Mas a gente pode imaginar também outros contextos em que também, né, o poder identitário ele vai ser exercido passivamente. Então, por exemplo, tem num contexto social muito marcado, né, pelo sexismo, só a presença, por exemplo, do homem pode ser suficiente para silenciar uma mulher. Se faz parte do imaginário dessa população, desse grupo de pessoas, que as mulheres, por exemplo, nunca poderiam, né, usar a palavra contra de um homem, questioná-lo, por exemplo. Isso é tão forte, está tão arraigado. Só a presença dele já seria o suficiente para que esse poder identitário, então, exercesse, né, o controle sobre o comportamento de outra pessoa. Então, é importante também ressaltar que essas concepções, elas não estão
essas concepções sobre o que é ser homem, o que é ser mulher e assim por diante, elas não estão também, isso é um ponto que a Miranda, ela chama bastante atenção, elas não estão encarnadas apenas através de crenças, né, que é algo que a gente diria que está mais na superfície. Elas muitas vezes, na verdade, na maior parte dos casos, elas estão encarnadas num nível que a gente chamaria mais profundo, que é o que eu estava chamando aqui de imaginário social e coletivo. Então, é uma série de imagens, associações, atitudes e disposições. Então, a pessoa, por exemplo, pega o Greenleaf, não precisava nem ser o caso que, de fato, ele pensasse, por exemplo, eu acredito que as mulheres são emotivas, por exemplo, e poucas afeitas à discussão racional. Se você perguntasse para o Greenleaf, ele talvez dissesse, não, eu não acredito nisso. Pelo fato de que ele tem essa disposição a dizer, né, diante da situação na qual, né, ele se encontrava, à margem, à intuição feminina e aos fatos, só dele ter essas disposições, só dele fazer, né, implicitamente essas associações, isso já é suficiente para dizer que ele está incorporando, né, ele está compartilhando essa concepção, né, que pertence ao imaginário de uma coletividade. Então, essas concepções, elas não precisam estar, né, encarnadas naquilo que a gente diria na vida mais aparente, né, da vida mental das pessoas. Ela pode estar encarnada naquilo que a gente diria que é a parte mais profunda da vida mental dos indivíduos e que se manifesta, sim, no seu comportamento e agrega, né, uma série de imagens, disposições e assim por diante. Então, o poder imaginar, ele também pode, né, se manifestar de uma maneira estrutural, isso é importante, justamente porque ele está arraigado, né, de um modo mais profundo em muitos casos, e isso ocorre, por exemplo, naquela situação que eu narrei para vocês, como um grupo de indivíduos que é concebido, né, no imaginário coletivo, como, por exemplo, não tendo interesses, né, e preocupações políticas. E aí os indivíduos desse próprio grupo acabam encarnando essa concepção que é difundida naquele tecido social, e eles mesmos se veem, né, como pessoas que são menos políticos e por conta disso acabam, por exemplo, não votando, né? Aquela situação que eu narrei no início, para poder dar um exemplo do poder estrutural atuando, era um exemplo também de poder identitário ao mesmo tempo. Não era só estrutural, mas era identitário também, porque dizia respeito a como se concebe, né, um determinado grupo. Então, o poder social, nesse caso, ele está influenciando, né, a vida dos indivíduos de uma maneira que é difusa, porque nesse caso, diferente do que acontece aqui no talentoso Sr. Ripley, você não tem um agente específico, né, dizendo para aqueles grupo, né, que eles não são, enfim, pessoas interessadas em políticas. Isso faz parte do imaginário e está difundido na maior parte das pessoas que pensam assim também, e acaba influenciando, né, diretamente aquele grupo que acaba encarnando também, então, esse imaginário coletivo. Então, o poder aqui atua, né, dessa maneira mais difusa, mas nem por isso deixa de ter efeitos, né? Então, agora a nossa questão, né? Como que a Miranda vai mobilizar, né, esses conceitos que ela introduziu para poder falar, então, da injustiça, né, testemunhal, né? Qual que é o interesse, né, de falar do poder identitário para poder falar do testemunho? Como é que essas duas coisas vão se conectar? Acho que no caso da Marge já ficou mais ou menos claro, né? A maneira como um certo estereótipo, uma certa concepção do que é ser mulher, acaba afetando, né, a avaliação que a gente faz de credibilidade de um determinado falante. Então, esse é o ponto que a Miranda vai, né, enfatizar, né? É que quando a gente faz a avaliação, né, de um testemunho, ou da credibilidade, né, de um falante, a gente vai ter que apelar a estereótipos. Isso em geral. E nem sempre isso é ruim. Em alguns casos, isso é, inclusive, mandatório, dada a urgência e a falta de informação que a gente tem. Então, um exemplo trivial. Quando você visita um lugar novo, por exemplo, e você precisa se orientar para poder chegar num lugar determinado. E aí você pede informação a um pedestre qualquer que está passando por ali. Bom, nesse momento, você está se apoiando sim na suposição de que aquela pessoa é um habitante local e no estereótipo
de que habitantes locais conhecem bem a sua localidade. A gente está assumindo isso é um estereótipo. Você não fez a investigação para saber se aquela pessoa que você parou, ela de fato é alguém que conhece muito bem a sua localidade. Eu posso ter um habitante que sai muito pouco, conhece pouco a sua localidade, e vai ser um mau indivíduo para poder, enfim, dar orientação. Então a gente se baseia em estereótipos quando a gente faz, por exemplo, esse tipo de apelo. E esse caso não é para encerrar, obviamente, nenhum tipo de dificuldade. Estereótipo por si mesmo não indica algo negativo, é simplesmente uma espécie de heurística, de atalho, né? Já que a gente não tem a informação completa, a gente supõe algumas coisas acerca do mundo para poder agir, para poder, nesse caso, avaliar, né, o testemunho daquela pessoa. Então a gente supõe que um habitante local tem informações boas, né, sobre a sua localidade e, por isso, pergunta, né, a orientação para poder chegar a um determinado lugar. Uma espécie de heurística. Não há nada de errado em fazer isso. E lembre, né, estereótipo essencialmente não é negativo. Quando o estereótipo é negativo, a gente chama ele de preconceito, então, né? E esse é o caso que vai interessar a Miranda, né? E o problema vai acontecer justamente quando esse estereótipo ele é falso e ele é mantido culpavelmente. Isso é contrariamente às evidências. Olha o Clifford aqui aparecendo de novo, bem no seio aqui da teoria da Miranda. E esse é o caso quando você tem, então, uma concepção identitária que é mantida, né, com base em vieses, né? Como, por exemplo, o caso que a gente estava discutindo da margem, né? Quando esse estereótipo ele incorpora um preconceito, justamente, então, associações, né, falsas a respeito de um determinado grupo, onde você associa, então, características negativas àquele grupo, como no caso, por exemplo, do Greenleaf, que associa, então, uma certa intuição, uma certa emoção e uma incapacidade de discussão racional ao ser mulher, por exemplo. Nesse caso, duas coisas vão acontecer e que são bastante ruins para a Marge. Primeira é que quem está ouvindo, no caso o Greenleaf, ele vai atribuir uma credibilidade menor, né, ao falante. E ele também vai perder a oportunidade de obter conhecimento, né, porque, na verdade, o Greenleaf ele estava, enfim, ele estava em outro lugar, ele não estava ali na situação onde o filho se encontrava e não presenciou, né, nas últimas semanas o que estava acontecendo com ele. E ele vai, enfim, entra em cena só depois que o filho morreu. Então ele está de fora da situação, enquanto a Marge estava ali dentro o tempo todo, acompanhando tudo que estava acontecendo. Então ela, enfim, estava numa situação privilegiada. Quando ele usa, então, ele avalia, né, a credibilidade, então, da Marge com base nesse estereótipo, que, então, no caso, é um preconceito, e, portanto, não confere a ela, né, a credibilidade que lhe é devida, ele também perde algo, porque ele perde a oportunidade de obter o conhecimento que ela tem. Né? A suspeita dela não é uma boa suspeita de alguém que está, de fato, dentro da situação, mas ele perde isso. Mas há um prejuízo aqui moral que está sendo feito à Marge. Por quê? Primeiro porque ela recebeu, né, um déficit, como a gente vai ver, de credibilidade. Ela não recebeu aquilo que ela merecia em termos de credibilidade. Mas vai ter um prejuízo que vai ser moral. Então esse primeiro é meramente epistêmico, né, atribuir um déficit de credibilidade. A Miranda vai dizer que isso é um prejuízo epistêmico. Ela mereceria mais se não fosse esse preconceito na avaliação da credibilidade. Mas vai ter um prejuízo moral também, porque o falante fica impossibilitado de ser um contribuidor para o conhecimento coletivo. Então é nesse sentido que a injustiça epistêmica ocorre, porque a pessoa é prejudicada na sua capacidade como conhecedora, é como se ela não tivesse o direito de ser um conhecedor. E ser um conhecedor é alguém que pode contribuir para o tecido social, passando informações. Então é como se ela estivesse sendo alijada do bojo social, onde as pessoas fazem trocas e promovem, né, conjuntamente o seu conhecimento. Então, nisso, ela está sendo prejudicada num sentido que é fortemente epistêmico. É como se, olha, você é uma pessoa, mas você não é alguém que contribui enquanto conhecedor. Então, num certo sentido, você
tem a sua dignidade, a gente diria, enquanto agente epistêmico, severamente prejudicada. Então, para ficar claro, né, porque que no caso da margem, então, é uma justiça epistêmica, e aquilo que então a Miranda vai chamar de uma injustiça testemunhal, uma injustiça do testemunho, a Miranda ela compara, né, ela vai comparar, e é isso que a gente vai fazer aqui agora um pouquinho, esse caso com uma série de outras situações em que também a gente vai ver algum dano, mas talvez um dano um pouco menor, não tão sistêmico, não tão endêmico quanto esse que a gente encontra no caso da margem, que ele de fato vai ser tomado como um exemplo paradigmático, onde você tem, né, uma injustiça testemunhal. Então é interessante que a gente avalie, né, todos esses outros casos que vão aparecendo no texto dela, para a gente ter mais claro exatamente qual que é o problema que está ocorrendo no caso da margem. Acho que todo mundo já viu que é grave o que ocorre ali, né, esse é o ponto, mas a gente ter mais clareza sobre o alcance do prejuízo que está ocorrendo ali. Bom, então vamos dar um passo atrás. Acho que é um ponto importante a gente deixar claro que sempre quando a gente está avaliando então o testemunho de um falante, a gente pode então atribuir seja um excesso, seja um déficit, né, de credibilidade. Essas duas coisas podem acontecer. Então, um ouvinte, por exemplo, pode conceder um déficit de credibilidade em função, por exemplo, do sotaque que aquela pessoa tem. E isso já certamente será um prejuízo para aquele falante que recebeu um déficit de credibilidade simplesmente em função do seu sotaque. Bom, em princípio, a gente poderia dizer que se eu sou um falante e o ouvinte atribui a mim um déficit de credibilidade, isso é ruim para mim. E se ele atribuísse para mim um excesso, né, de credibilidade, isso seria vantajoso. Por quê? Porque eu vou ser escutado mais, vou ser levado em consideração, enquanto no caso do déficit é justamente o contrário, né? Eu não vou ser considerado, tudo que eu falar vai ser descartado ou ignorado. Então, em princípio, parece que o déficit é ruim, é de credibilidade, e o excesso ele é positivo. Mas a Miranda ela vai dizer que tem algumas situações que nem sempre é assim, né? E o outro ponto também que precisa ficar claro é que nem sempre, quando houver déficit de credibilidade, ele também vai gerar um caso de injustiça. É por isso que ela vai apresentar, como eu já disse, uma série de casos e a gente vai passar por todos eles para poder ver tudo isso acontecendo. Então, uma série de situações que a gente vai ver agora para poder deixar tudo isso um pouquinho mais claro, né? Então, a primeira coisa que ela vai dizer é a situação onde você tem desvantagem na direção do excesso, ou seja, quando o excesso ainda assim pode ser desvantajoso. Então, tem vários casos, eu vou citar só um aqui, depois a gente pode em aula falar do outro, mas o caso, por exemplo, que ela cita aqui do professor sênior, né? Então, ele tem um artigo que ele acabou de escrever, ele manda para um professor, enfim, júnior, dar uma lida e fazer os seus comentários. E esse professor júnior, ele tem uma grande admiração por esse professor sênior, e aí, por conta disso, ele confere, né, um excesso de credibilidade a esse professor que ele admira muito, que ele tem, né, uma grande estima, e acaba lendo, né, então, o texto desse professor com um olhar não tão crítico, né? Tem aquelas partes onde parece que não estão muito claras ou que não estão muito bem argumentadas, ele presume, o professor Júnior, que o problema está nele, que ele que não está entendendo, que o argumento deve estar correto, ele que não conseguiu compreender adequadamente, por conta justamente do fato de que ele está atribuindo um excesso de credibilidade ao professor sênior, né? Só que nesse caso, então, o professor sênior está sendo ouvido demais, no sentido em que, bom, o que ele quer, na verdade, é um retorno duro daquele artigo, porque ele gostaria de corrigir o que eventualmente estivesse errado, ou melhorar, né? Não precisa estar errado, mas melhorar alguns pontos que possam estar obscuros, não tão claros, não tão bem estruturados, antes dele despachar esse artigo para uma publicação qualquer, né? Então, ele está tentando contar com os seus pares antes até de submeter o artigo a uma revista, a um periódico, né?
Então, esse é um caso em que o excesso de credibilidade, ele parece ser ruim para a pessoa. Mas isso a Miranda vai dizer é a exceção, né? Em geral, o excesso ele é benéfico para a pessoa, é bom no sentido em que ela vai ser mais ouvida, vai ser mais levada, né, em consideração. E tem o oposto também, né? O caso em que o déficit de credibilidade, que em princípio parece ser ruim, em situações pontuais, ela pode ser, né, benéfica, né? Ou pode ser algo vantajoso, né? Então ela tem esse caso, o sujeito que é um investigador, que ele é muito atrapalhado, não se comporta, enfim, da maneira que se espera, né? Um Sherlock Holmes, né, em termos de investigador, e as pessoas que estão ali ao redor ou sendo investigadas, elas acabam atribuindo um déficit de credibilidade àquele indivíduo. E aí, numa situação como essa, esse investigador até tira proveito, porque no interrogatório as pessoas estão um pouco desleixadas, porque não veem ele como um bom investigador, não atribui a ele muita credibilidade, e acabam, enfim, sendo mais soltas e falando mais do que deveriam, entregando-se às vezes, né, do que de outro modo fariam se estivessem diante de alguém que elas veem como um grande, né, investigador. Então esse é um caso em que, para a função aí do investigador, foi até benéfico as pessoas terem atribuído um déficit de credibilidade a ele. Então ele tirou vantagem disso. Mas novamente isso é um caso de exceção. A regra seria déficit de credibilidade é ruim para a pessoa, ela não é escutada, ela não é ouvida, ela é ignorada, e excesso de credibilidade parece ser vantajoso para a pessoa, porque ela vai ser ouvida, vai ser respeitada, né? E assim por diante. Então, nesse cenário aqui, a gente vai ver uma série de outros casos para a gente poder chegar de volta, né, aqui no caso da Marge, e ver o que há de tão singular nessa situação. Então, como a gente tem visto, a avaliação de credibilidade ela pode ser excessiva e ela pode, então, ser deficitária, né, como a gente já viu. Tem uma situação que ela vai citar também de excesso, que ela chama aqui de cumulativa, que não vai ensejar ainda nenhum tipo de injustiça epistêmica, mas que cria também algumas situações desconfortáveis, né? Algumas situações que são ruins para a pessoa, pelo menos num certo sentido, são ruins para a pessoa, muito embora por conta da situação social na qual ela se encontra, ela não vai, talvez, sofrer muito com isso, mas não tem nenhuma pessoa que a gente vai responsabilizar por isso, né? Aí é um problema, digamos assim, estrutural também. Então, aqui o caso, na verdade, que ela está imaginando é até bastante trivial. São situação de pessoas, enfim, que vêm de classes bastante abastadas, privilegiadas, e têm uma educação tanto na infância quanto na adolescência, onde, por exemplo, ninguém jamais corrige o que elas falam, né? Então sempre são paparicadas, sempre são tratadas como inteligentíssimas e assim por diante. O problema que ela vai dizer é que essas pessoas, muito provavelmente, em função dessa sucessão, né, de maneiras como de reforços positivos e nunca um reforço negativo, nunca uma correção, né, nunca uma crítica positiva, que poder construtiva, né, não significa que uma tentativa de debelar, né, com a autoestima da pessoa, mas esse excesso de congratulação acaba gerando pessoas arrogantes e pessoas, enfim, com mente fechada. E do ponto de vista, enfim, das virtudes intelectuais, isso é ruim para a pessoa, e muito embora talvez, em função justamente dela estar em condições privilegiadas, ela não vai sofrer muito com isso, mas ela vai perder, sim, do ponto de vista intelectual, a capacidade, obviamente, de exercer, né, a sua vida mental de um modo mais fecundo, né? A mente fechada certamente vai ter repercussões para o seu florescimento intelectual. Então, nesse sentido, é algo ruim, né, esse excesso cumulativo de credibilidade que lhe foi dado ao longo, né, da sua educação, tornou essa pessoa, né, ajudou essa pessoa a ficar arrogante e também
com mente fechada, né? Mas não tem ninguém aqui a ser responsabilizado. Mas o que vai interessar mais aqui a Miranda são os casos, obviamente, de déficit, né? Quando você atribui um déficit de credibilidade ao falante. E aí vai ter duas situações. Bom, imagina, você está avaliando, né, um falante e você pode atribuir, então, um déficit de credibilidade a esse falante. E aí, novamente, duas coisas podem acontecer. Você pode ser culpável, num certo sentido, por ter atribuído esse déficit. Por quê? Porque você tinha evidência de que aquela pessoa mereceria mais crédito do que você conferiu e você ignorou essa evidência. Então, essa seria a situação que é culpável. Mas você tem uma outra situação que ela diria que é não culpável, em que, assim, você não ignorou nenhuma evidência que estava ao seu alcance, ou que fosse razoável, né, que estivesse ao seu alcance. Então, não é um caso de uma grande negligência. Então, por isso mesmo, a atribuição de déficit é não culpável. Mas mesmo assim, então, alguém, né, esse falante que recebeu esse déficit de credibilidade, também não vai ser escutado, né, talvez como a gente gostaria. Mas a atribuição de déficit aqui, a gente supõe, né, ela é errada, a pessoa mereceria mais, mas não tinha nada ao seu alcance que você pudesse fazer, né, razoavelmente ao seu alcance, que você pudesse fazer para ter calibrado melhor, né, a sua atribuição de credibilidade. Por isso que é não culpável, né? Aqui é bem no espírito mesmo daquilo que a gente viu na discussão do Clifford, né? Lembra, ter uma crença, enfim, culpável ou não culpável. Aqui é a avaliação que a gente faz da credibilidade do outro. Se você reuniu a evidência ou não para poder fazer uma atribuição correta de credibilidade. Então ela imagina essa situação aqui, que envolve uma professora de ética que está num congresso, e ela começa a conversar com uma outra pessoa, ela está num congresso também de ética, um assunto, enfim, bastante específico aí da filosofia, e ela começa a discutir com esse indivíduo, né, várias questões que apareceram na última conferência que eles assistiram. Ela vê no crachá do indivíduo, né, a filiação dele, ele é um professor da área de medicina, e lá às tantas eles começam uma discussão muito específica sobre metaética, e ele se opõe, né, à posição que ela está defendendo, e ela ignora, não dá muita credibilidade, porque, bom, vê que ele é professor de medicina, não é um especialista na área de ética como ela, e talvez tenha sido mais um palpite que ele está dando ali, não alguém que pensou bastante sobre o assunto, né? Então ela não leva tão a sério assim as críticas que ele está fazendo, a posição que ela está apresentando. Mas aí a conversa vem, a conversa volta, e ela descobre que, bom, ele de fato é professor de um curso de medicina, mas ele é um professor de ética na área de medicina, ele dá a disciplina de ética médica, e ele é formado, ele tem doutorado também na área de ética, ele é tão especialista quanto ela na área de ética. Ela fica um pouco envergonhada com isso, mas a inferência que ela fez é razoável. Enfim, ela viu no crachá que aquele indivíduo era de uma faculdade de medicina, e vamos supor que na região a maior parte das universidades de medicina ainda não tem essa disciplina de ética médica, isso é algo novo ainda que está aparecendo, só alguns poucos cursos, né, muito destacados, tem essa disciplina, então ela fez uma inferência razoável de que aquele indivíduo é um professor da área de biológicas, da área médica, e que não tem formação específica, muito especializada na área de ética. Era um curioso que está ali, certamente, interessado, é legítimo, mas não alguém especialista. Então, é um erro, né? Foi um erro, mas é um erro não culpável. Foi uma inferência razoável que ela fez, né? Então, não tem nenhum prejuízo muito grande aqui. Ela fica envergonhada, a Miranda vai comentar, mas não se pode dizer que uma injustiça foi feita nesse caso. Agora, quando entra as situações aqui em que a atribuição de déficit ela é culpável, aí sim a gente vai se aproximando da situação onde injustiças, né, estão sendo feitas, né? E esses são os casos que vão interessar mais a gente, né?
Então vamos pegar aqui uma situação em que você faz uma atribuição deficitária, né, de credibilidade para o falante e ela é culpável. E aí tem uma situação que é baseada em um certo tipo de preconceito, mas não um preconceito de identidade. Então, vamos começar com essa situação aqui primeiro, porque é as últimas ali que nos interessam mais para a gente poder destacar, no final das contas, por que o caso da Marge ele é tão sintomático e tão paradigmático, né? Então, a Miranda nos convida a imaginar uma comissão, né, que vai avaliar também aqui um congresso, imagina, para congresso científico, e aí tem uma comissão que vai avaliar, né, os resumos de trabalhos que estão sendo submetidos para poder participar, né, nesse evento, né? E aí os membros dessa comissão, a maior parte deles, eles têm um certo preconceito contra trabalhos que são feitos com base numa certa metodologia. E aí toda vez que eles pegam então um trabalho, né, que foi submetido, que é feito com essa metodologia que eles não gostam, eles já atribuem, né, um déficit de credibilidade, já vem aquilo ali como provavelmente não dizendo boas coisas. E o efeito disso, claro, é que eles vão favorecer, vão aprovar mais, né, os trabalhos que são com os métodos que eles gostam e muito menos, né, baseados, né, nessa metodologia que eles não gostam, né. Então a Miranda vai dizer, bom, nesse caso tem algo ruim acontecendo, certamente, por conta desse preconceito que é culpável. As pessoas dessa comissão não poderiam, né, ter esse preconceito. Mas, no entanto, essas pessoas não estão sendo violadas de uma maneira muito gritante, porque elas não estão sendo deixadas de ser escutadas nos demais setores, né, da sua experiência. E esse preconceito aqui também não é um preconceito contra pessoas, né, que são os autores desses resumos. O preconceito aqui é em relação a um método, não é em relação a ser homem, ser mulher, ser, enfim, gay ou qualquer outra coisa. Não é um preconceito em relação a uma identidade social. Então, o tipo de prejuízo aqui acontece, ela vai dizer que é certamente inadequado, é culpável, como a gente está vendo aqui, mas não é uma injustiça muito grave, como as outras que a gente vai ver. E ela é pontual também. Ela não é baseada na identidade e ela também é muito pontual. Por quê? Os autores desses resumos continuam, enfim, sendo pesquisadores, continuam sendo autores lidos nas suas áreas, continuam sendo, enfim, professores e professoras, enfim, respeitados pelos seus alunos e assim por diante. Sofreram um pequeno prejuízo, não podendo participar de um congresso específico, mas isso não vai afetar também gravemente a carreira dessas pessoas. Então, o prejuízo aqui existe, mas ele não é tão grande e ele nem diz respeito também às identidades sociais, né, que essas pessoas, esses autores e essas autoras têm. Mas aí vem o caso, então, em que a razão pela qual a pessoa vai atribuir, né, o ouvinte vai atribuir um déficit de credibilidade ao falante, ele se deve, então, a preconceitos de identidade. E aí são esses os casos que a Miranda vai dizer que interessam mais. Mas aí a gente vai ter que distinguir dois tipos de preconceitos. Um que ela vai chamar que é não sistêmico e o outro que é sistêmico. Bom, não sistêmico, vamos pegar aqui mais uma situação que ela usa para poder, né, exemplificar. Então, eu imagino de novo aqui, bom, ela é uma acadêmica, é por isso que muitos dos exemplos dela aqui acabam sendo, enfim, tirados aí da vivência dela enquanto acadêmica, né? Então, ela imagina que um filósofo da ciência que está participando, né, de um congresso onde tem historiadores da ciência, tem sociólogos da ciência, tem antropólogos da ciência, e ele está lá no meio também, participando desse congresso. E é um congresso que é mais direcionado à discussão sobre práticas, né, científicas, né? E normalmente é um trabalho mais descritivo, né, menos normativo, né?
sobre como que de fato a ciência está funcionando nos laboratórios, né? Você vai ter trabalho, por exemplo, do Latour, etnográfico, vai lá, fica vendo de fato como que os cientistas estão tomando as suas decisões, como que eles estão pesquisando, como que eles estão fazendo as inferências, né, a partir da experiência para as hipóteses e teorias, e depois descreve isso para a gente poder ter uma teoria melhor sobre como a própria ciência funciona, né? Mas é um trabalho em grande medida descritivo, enquanto os filósofos normalmente são mais normativos, né? Estão perguntando mais sobre como que deveria ser a ciência, não exatamente como ela é. E aí acontece, muitas vezes, o pessoal que está nessas áreas não estão muito interessado no que os filósofos vão dizer, e talvez tenha até um preconceito com respeito a filosofia ser muito pouco informada, né, sobre como que a ciência de fato funciona, né? Esses filósofos não têm, né, não sabem dos detalhes de como que a ciência estão funcionando, né? Estão sempre pensando a partir de uma idealização do que é a ciência e não do que é a ciência real. Então, um certo preconceito aqui com respeito aos próprios filósofos da ciência, e por isso esse filósofo que foi lá participar, ele acaba não sendo muito escutado, né? A plateia vazia, ninguém faz pergunta, ninguém se mostra muito interessado. E no caso aqui era um preconceito mesmo, porque ele de fato é alguém que tem muita atenção, né, para a prática científica, conhece bem o trabalho dos sociólogos da ciência, dos antropólogos da ciência, a sua pesquisa, né, está muito em interação com essas outras áreas também. Então ele sofreu aqui de fato um caso de um preconceito de identidade. Só que esse preconceito de identidade, ele é não sistêmico, né? Isso vai afetar a vida dele só nesse congresso, né? Por parte daqueles outros colegas ali das outras áreas que têm um certo preconceito com relação a filósofos. Mas saindo desse congresso, ele também não vai ter mais nenhum tipo de prejuízo. Ele não foi escutado ali, certamente não foi bom, certamente não foi adequado. A Miranda não está dizendo que esse déficit de credibilidade está ok, como ela disse, ele é culpável, ele é baseado num preconceito de identidade, mas ele não é uma injustiça epistêmica, a gente diria paradigmática, né? Ela é uma injustiça né, de uma magnitude menor. Por quê? Bom, porque esse filósofo vai sair dali, vai continuar o seu trabalho, vai ser escutado pelos seus pares, vai continuar publicando, vai continuar dando aula, seus alunos e alunas vão continuar ouvindo ele, e nas outras áreas também, enfim, saindo da sua vida acadêmica, pensando na sua vida privada também, em relação às pessoas com as quais ele tem que interagir, os seus amigos e assim por diante, não vão ter nenhum tipo de preconceito em relação a ele simplesmente por ser filósofo, onde inclusive em outras situações ele nem vai estar exercendo, né, o papel de filósofo, ele vai estar exercendo outros papéis, e ele não vai sofrer nenhum déficit de credibilidade quando ele estiver então, né, fora desse contexto acadêmico, exercendo outros papéis. E mesmo no contexto acadêmico, fora desse congresso em específico, ele não vai sofrer nenhum tipo de déficit de credibilidade, né, por conta, né, desse preconceito que só aquelas pessoas no Congresso estavam nutrindo com relação a ele. Agora, quando a gente vai no caso da Marge, muda algo muito, né, fortemente, que aqui a gente tem um preconceito de identidade que é sistêmico, né? É isso que a Miranda vai chamar a atenção. O problema ali não foi só o caso do Greenleaf, que caso é um caso, enfim, particular, uma instância particular do preconceito de identidade que a Marge está sofrendo, mas o problema é que se você está numa sociedade que de fato é sexista, a Marge não vai sofrer esse déficit de credibilidade só naquela situação. Ela vai sofrer esse déficit de credibilidade em uma série de outras situações. Então, o problema do preconceito de identidade que ela está chamando de sistêmico é que você tem, então, lembra, o preconceito aqui é esse estereótipo, né, que é essa concepção de como é ser uma pessoa, que não corresponde, obviamente, à realidade. Então, nesse sentido, é um estereótipo falso, e por isso mesmo, então, é um preconceito, né, atribuindo, então, conotações e atributos negativos a indivíduos daquele grupo. E o problema é que você tem, em alguns tipos de identidades sociais,
a característica de que ela é sistêmica, né? A pessoa, ela exerce aquele papel nos mais diferentes contextos. A Marge, enfim, exerce, né, o papel de mulher nos mais diferentes contextos em que ela se encontrar. Se ela, então, é ouvida, né, e é avaliada em termos de credibilidade a partir desse imaginário, né, coletivo que está espalhado e difundido, então ela vai ser prejudicada, né, na avaliação da sua credibilidade, no sentido em que ela vai ser majoritariamente, em boa parte dos casos, né, receber um déficit de credibilidade. Bom, então o que acontece nesse caso é por conta desse preconceito, ele é sistêmico, ele rastreia a Marge, então, em todos os momentos da sua vida, há uma tendência maior para que ela receba, então, um déficit de credibilidade em relação, né, aos seus testemunhos, né, às suas falas. É esse sentido, então, que a Miranda vai dizer que, bom, se é isso que está ocorrendo, há uma injustiça aqui muito grave, né, muito dura em relação a Marge, porque isso significa, então, que ela vai ser muito menos ouvida, não só, por exemplo, como no caso aqui do filósofo, num congresso, mas em várias outras situações da vida dela, de fato, ela vai ter a sua fala não devidamente escutada, em função, então, desse estereótipo, né, de identidade. Porque esse estereótipo é um que a persegue, né, a rastreia nas mais diferentes atividades na qual ela se encontra, né? Então, há essa diferença, né, assimétrica aí entre o caso do filósofo e o caso são dois casos, né, baseados em identidade, mas um não é sistêmico e o outro ele é sistêmico, né? Então, como ela vai dizer, né, a influência do preconceito de identidade sobre o julgamento de credibilidade do ouvinte é uma operação de poder, né, como a gente viu, baseada em identidade. E esse é para ela, né, o caso central, né, de injustiça testemunhal. Se a gente for dizer um caso paradigmático, é esse. No livro dela, ela fala também do caso do Tom, né, que é baseado no livro, né, que se chama To Kill a Mockingbird. Tem um filme também, né, em português seria O Sol é para Todos. Não vou falar dele aqui, eventualmente a gente pode falar desse caso também, que é bastante duro. Aí envolve uma situação não de sexismo, mas de racismo e a gente pode discutir ele em aula também, mas a estrutura basicamente é a mesma. Você vai ter um preconceito, aqui não de gênero, mas de raça, associado a uma pessoa que vai também, né, então prejudicar, né, a atribuição de credibilidade aos seus testemunhos, né? E o problema todo, por que que é uma grande injustiça, é porque essa atribuição de déficit, né, de credibilidade, ela é persistente, ela é sistemática, ela persegue a pessoa, né? Essa é a diferença com respeito às outras identidades sociais que não são sistemáticas, né? Porque a pessoa não é, enfim, por exemplo, no meu caso, eu não sou filósofo o tempo inteiro. Eu saio da universidade, ou, enfim, saio de uma aula, volto a ser um cidadão qualquer, volto a ser o companheiro, volto a ser o irmão, o filho e assim por diante. Tem vários outros papéis sociais que eu vou, né, adotando ao longo do dia, mas tem alguns papéis sociais, né, algumas identidades sociais que em qualquer contexto a gente tem. E se há um estereótipo associado a isso, então certamente essas pessoas vão sofrer atribuições deficitárias, né, de credibilidade em função disso. Bom, isso então sobre a injustiça testemunhal, né? Agora eu vou falar mais rapidamente, e a gente pode discutir isso, claro, em aula. Vou falar um pouquinho sobre a injustiça hermenêutica, né? Vou ler aqui esse trecho onde ela identifica, e depois vou falar pelo menos só de um caso e dizer exatamente o que está acontecendo nessa injustiça hermenêutica. Ela vai dizer o seguinte: uma maneira de adotar a sugestão epistemológica, e lembrem, né, epistemologia aqui é sempre algo relativo ao conhecimento, não fiquem com medo desse termo aqui não. Uma maneira de adotar a sugestão epistemológica de que o poder social tem um impacto injusto
sobre as formas coletivas de entendimento social é pensar em nossos entendimentos compartilhados, como refletindo as perspectivas de diferentes grupos sociais e alimentar a ideia de que as relações desiguais de poder podem distorcer os recursos hermenêuticos. Lembrem, hermenêutico que também tem simplesmente a ver com recursos interpretativos, né, compartilhados, de modo que os poderosos tendam a ter um entendimento apropriado de suas experiências, pronto para uso, à medida que fazem sentido de suas experiências sociais, enquanto os impotentes têm maior probabilidade de encontrar-se tendo algumas experiências sociais através de lentes obscuras, com, na melhor das hipóteses, significados inadequados para se apropriarem no esforço de torná-las inteligíveis. Então, basicamente, é como se estivesse dizendo o seguinte: bom, a gente tem uma série de recursos, né, como ela diz ali, interpretativos, né, hermenêuticos, linguísticos, para poder descrever as nossas experiências. Aí o que acontece numa sociedade muito desigual é que a maior parte desses recursos eles já são mais talhados para poder descrever, né, e capturar a experiência de certos grupos, enfim, que de fato controlam, né, a circulação desses significados, dessas descrições e dessas capacidades linguísticas. Ao passo que, então, os grupos menos privilegiados vão ter, então, menos recursos, menos capacidade também de difundir, né, esses recursos, que eventualmente eles construam, né, mas vão ter, então, acesso a menos recursos para poder fazer sentido das suas próprias experiências, né? Há uma certa assimetria na forma como os recursos interpretativos estão espalhados, né, no interior da sociedade. Então, novamente, dois casos, eu vou falar só de um aqui no momento, e aí depois em aula a gente pode discutir o outro também, né? Todos os dois são relacionados aqui mais ao sexismo, né? Então tem o primeiro, todos eles foram, na verdade, relatados aqui via segunda mão, né? A Miranda, na verdade, ela está se apoiando nesse relato da Susan Brown Miller, e ela fala de dois casos. O primeiro é da Wendy Sanford, e a situação que ela se encontra é a seguinte: ela passa, né, por uma depressão pós-parto, mas ela está numa situação em que ela nem sabe da existência da depressão pós-parto. E ela se sente muito mal, ela se sente culpada, o seu companheiro a culpabiliza também, por ela não se sentir, enfim, interessada na criança recém-nascida, e ela está entrando em depressão por conta disso, certamente. E por um acaso, ela está numa universidade onde está ocorrendo, né, uma sessão sobre o assunto de depressão pós-parto, uma sessão onde há várias mulheres trocando as suas experiências e falando sobre o assunto. E ela entra ali, um pouco até desavisada sobre o que estava acontecendo, e ela vai ouvindo esses relatos, e ela vai se identificando, e ela vai descobrindo que o que está acontecendo com ela é uma experiência normal, e na verdade uma experiência para a qual já começa a se ter na época um entendimento, né, científico melhor do que está acontecendo. Isso para ela é transformador. Bom, e o exemplo aqui que a Miranda vai trabalhar, que bom, o que aconteceu com essa mulher? Ela não tinha acesso antes de ter contato com essas pessoas, de ter contato com outras mulheres com experiência similar. Ela não tinha, na verdade, acesso às maneiras, às ferramentas adequadas para poder dar sentido à sua experiência. Então, ela estava confusa, ela estava se sentindo culpada, e ela não tinha como ver exatamente de modo adequado o que estava acontecendo com ela. E essa foi uma experiência, então, libertadora, porque não só ela aprendeu um recurso novo, uma categoria nova, mas conseguiu fazer mais sentido da sua própria experiência. Bom, e por que essas situações elas são injustas? Onde não parece ter alguém aqui que está diretamente prejudicando, né? Como no caso do testemunho, da injustiça testemunhal, a gente tem alguém para responsabilizar, né? O que está acontecendo?
aquele ouvinte, ele está fazendo uma atribuição deficitária de credibilidade, então a gente pode responsabilizá-lo. Mas no caso aqui da injustiça hermenêutica, né, se a gente pensa aqui na situação da Sanford, quem era responsável, né, por ela não ter tido acesso, né, previamente a essa nova maneira de escrever a sua própria experiência, né? Não parece que tinha uma pessoa em particular que a gente pudesse responsabilizar. Mas, no entanto, esse é o ponto que a Miranda vai chamar a atenção. Aqui, o tipo de injustiça que está ocorrendo, ela de fato é mais estrutural e mais difusa. O que é, então, a injustiça hermenêutica? A Miranda vai dizer o seguinte: a injustiça de ter alguma área significativa da sua experiência social obscurecida pela falta de compreensão coletiva, em virtude da marginalização hermenêutica. O que tem de injusto nesse caso? É que os recursos hermenêuticos eles estão estruturalmente enviesados. Então, numa sociedade, por exemplo, racista e também, né, sexista, os recursos hermenêuticos eles vão estar majoritariamente talhados para poder descrever, por exemplo, a experiência de homens brancos, em detrimento dos outros grupos que não têm o controle da produção de sentido, da produção de significado. Claro, isso não significa que os demais grupos não estejam se mobilizando, e é justamente por isso que você tem o movimento negro, o movimento feminista, justamente para construir esses recursos e fazer frente a essas assimetrias que estão presentes em sociedades, né, muito desiguais. Então, as pessoas, né, que pertencem a esses grupos que são mais marginalizados, elas vão ser prejudicadas na sua capacidade de compreensão da própria experiência. Então, esse é um primeiro prejuízo que elas têm em virtude da injustiça hermenêutica. Mas uma segunda injustiça que está presente é que também é mais difícil, né? Claro, essas pessoas elas vão se reunir, elas vão trocar experiências, elas vão gerar novos significados, elas vão certamente conseguir dar sentido para as suas experiências, uma vez que elas comecem a se mobilizar, uma vez que elas comecem a se organizar, mas ainda assim, enquanto perdura, né, essa situação de assimetria estrutural, elas ainda têm também dificuldade de fazer circular, né, esses recursos hermenêuticos, esses recursos interpretativos, né, justamente porque não têm, né, os meios materiais tão fáceis, né, como, por exemplo, estão nas mãos, né, das classes mais favorecidas, né, em termos de acesso a jornal, por exemplo, das posições de destaque nos mais diferentes setores da sociedade, né? Então, com isso, você consegue espalhar de um modo mais fácil os recursos hermenêuticos de uma determinada classe em relação aos recursos hermenêuticos de uma outra classe que não tenha tanto acesso aos meios de difusão, né? Na literatura, nas artes, em todos os outros veículos por meio dos quais, né, esses recursos interpretativos eles vão se difundindo. É por isso que também tem que haver mobilização para não só criar, né, os recursos linguísticos adequados e interpretativos para dar sentido às experiências, né, diferenciadas que esses grupos têm, mas também mobilizar no sentido de criar maneiras de conseguir difundir esses recursos para que eles estejam acessíveis não só para as pessoas, enfim, dessa identidade que é prejudicada, mas também acesso às outras pessoas também para que todo da sociedade, na verdade, esteja em condições de ouvi-los e entendê-los adequadamente. Bom, isso então sobre as duas injustiças, né? A injustiça testemunhal e a injustiça hermenêutica, né? E o que a Miranda vai dizer? O que a gente pode efetivamente fazer? Então, com respeito à injustiça testemunhal, ela vai dizer, bom, o ouvinte, ele precisa ser alguém mais reflexivo, ele precisa ser mais atento, ele precisa estar mais ciente toda vez que ele vai fazer, então, uma atribuição de credibilidade, se ele está ou não se ancorando em alguma espécie de preconceito, né? Ele tem que estar o tempo todo se policiando.
É difícil, ela vai dizer, porque, como ela mesma reconheceu, muitos desses preconceitos eles não estão no nível da crença, eles estão no nível, como eu disse, mais profundo, né, no nível do imaginário. Mas isso não tira a responsabilidade do nosso ouvinte de tentar, seja com a ajuda das outras pessoas também, que estão avaliando o seu comportamento enquanto ouvinte, de avaliar se ele não está, enfim, se apoiando nas suas atribuições de credibilidade em preconceitos ou não, em concepções, né, como a gente viu, de identidade, que são completamente, né, equivocadas e falsas. Isso é, para ela, um paliativo, mas não é um paliativo negligenciável, porque se você tem essa virtude, que ela vai chamar essa virtude testemunhal, por meio da qual você é capaz de detectar pelo menos alguns, talvez não todos, mas pelo menos alguns desses preconceitos, e começa então a atribuir, né, a justa credibilidade que o falante merece, você começa a colocar, né, várias pessoas que de outro modo seriam, né, completamente ignoradas dentro então dessa comunidade de produtores de conhecimento. Então a pessoa, ainda que viva numa sociedade em que faz, né, com que ela tenha prejudicada, né, a sua capacidade como conhecedor, diante de pessoas que estão se mobilizando para ter essa virtude testemunhal, elas vão começar também a ser mais escutadas, mais consideradas. Isso faz toda a diferença, né, para essas pessoas, embora, no fundo, a única maneira pela qual você acaba com essas assimetrias é justamente, né, pela luta, né, contra a desigualdade. E algo semelhante também vai acontecer no caso da injustiça hermenêutica. Aqui ela vai dizer o que a gente pode fazer, né, enquanto indivíduo. Ela vai falar então da virtude hermenêutica, assim como ela falou da virtude testemunhal, né? Ela vai, que é então alguém que vai, né, reflexivamente ficar atento o tempo todo se ela está avaliando com base em preconceitos. No caso da virtude hermenêutica, esse indivíduo ele vai ficar muito atento quando ele estiver então falando com pessoas que pertencem, né, a grupos mais vulneráveis, se talvez a dificuldade que ele está tendo, enquanto ouvinte, de entender aquele falante, não se deve, num caso em particular, por conta justamente da falta de recursos interpretativos, né, que permitam com que aquela pessoa dê um sentido completo à sua experiência. Então, vai ter uma escuta muito atenta, em vez de dizer, você está falando alguma coisa sem sentido, não, talvez aqui nessa situação está faltando de fato recursos para dar sentido a essa experiência e tentar de alguma maneira ajudar essa pessoa a se encontrar com outras que estejam em situações similares para encontrar as maneiras corretas de descrever a própria experiência. E um segundo movimento é aumentar, na verdade, a atribuição, uma espécie de compensação, aumentar a atribuição de credibilidade a esses falantes, justamente para te colocar também sob pressão de você também fazer mais sentido daquilo que aquela pessoa está dizendo, levar mais a sério aquilo que aquela pessoa está dizendo. Mas isso também são paliativos, e isso não vai eliminar a injustiça hermenêutica. A única maneira de eliminar a injustiça hermenêutica é que você tenha dos dois lados, né, do ponto de vista da produção dos recursos interpretativos, mais variados grupos, né, as mais variadas identidades sociais, elas teriam, né, que ter acesso igual a condições, né, a capacidade de produção de recursos, né, interpretativos. E o segundo lado, né, que eu chamei a atenção é que também elas teriam que ter acesso igual também à difusão desses recursos, porque não adianta nada, você tem a mobilização, obviamente, as pessoas se mobilizam, formam grupos e produzem recursos hermenêuticos, interpretativos. Isso certamente vai ser muito importante, é fundamental, é o primeiro passo, mas o segundo passo é conseguir fazer a difusão desses recursos, para que não só essas pessoas se entendam mutuamente, mas que a comunidade como um todo
possa entender, e você também não tenha nenhum tipo de privilégio com respeito a dar sentido à sua própria experiência, né, diante da comunidade como um todo. Não há nenhuma razão para que um grupo de indivíduos tenha mais recursos do que outros para dar sentido às suas próprias experiências, né? Então, para acabar com a injustiça hermenêutica, você tem que acabar com a assimetria dos recursos interpretativos, né? Eles têm que ficar mais simétricos. E isso também só se resolve combatendo diretamente, né, a desigualdade social. Então, do ponto de vista do indivíduo, tem paliativos para ser feito dos dois lados, né? Tanto na injustiça testemunhal quanto na injustiça hermenêutica. Mas a Miranda não é ingênua e não pensa que essas ações, que podem ser feitas do ponto de vista do indivíduo, vão resolver o problema. O problema só vai ser resolvido, de fato, combatendo as desigualdades sociais. Bom, é isso. A gente volta discutindo em aula, né, alguns detalhes a mais. Claro que não ficaram aqui completamente esclarecidos, tem muita coisa interessante nesse material. Como eu disse, a Miranda, na filosofia, né, abriu uma área de discussão que não estava ainda presente, especialmente na epistemologia, né, juntando, claro, com a ética, e esse é um campo de investigação muito efervescente, né, nas últimas 2, 3 décadas, né.